Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 23 de janeiro de 2024 e hoje iniciamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois de ouvirmos Marcos em nosso devocional diário, nada melhor do que partirmos para o início da igreja, como tudo começou. Jesus, segundo o versículo 3 deste capítulo, passou 40 dias depois de ressurreto, falando com os discípulos acerca de todas as coisas que eram referentes ao que viria pela frente. Lembremos aqui que é atribuído a Lucas a escrita deste livro, essa narrativa de fatos históricos que aconteceram na igreja que estava começando ali. É interessante vermos que Jesus dá ordens explícitas aos discípulos que continuavam querendo saber quando é que seria o fim. E eles perguntam: Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Diz o versículo 6. Jesus responde: não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Lembremos que a resposta de Jesus no sermão escatológico foi justamente a esta pergunta. Jesus fala algumas coisas, mas temos que entender que o dia e a volta dele não é algo que está definido para nós, está definido pelo Pai. Então nós temos que viver aqui na expectativa dessa volta, servindo, porque isso pode acontecer a qualquer instante. E Jesus, ele fala como nós deveríamos esperá-lo, assim como disse para os discípulos. Ele falou que era para os discípulos estarem ali na cidade de Jerusalém esperando, e o poder do Espírito Santo desceria sobre eles para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós vamos ver dentro do livro de Atos dos Apóstolos que este cronograma geográfico que Jesus deixa para os discípulos, ele vai ser cumprido tintim por tintim. Jerusalém, que é a capital da região da Judéia, Samaria e confins da terra, que nós entendemos como ali o local onde os gentios também seriam alcançados. Diz a palavra do Senhor que depois dele dar essas instruções, ele é levado aos céus diante dos seus olhos, e eles parecem que ficam ali abobalhados olhando para cima, para que eles saiam dali. Diz o versículo 10 que aparece junto deles 2 homens vestidos de brancos e dizem: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo que os viste partir. Então eles voltam para Jerusalém e ali eles vão estar reunidos em oração. Dizem os versículos 13 e 14 que os 11 apóstolos, fora Judas, estão ali, e ali também as mulheres, a própria mãe de Jesus, Maria, estava junto com eles ali se dedicando à oração. Mais ou menos 120 pessoas estavam reunidas ali em oração e buscando ao Senhor. No meio daquilo, Pedro, ele traz ali a notícia de que Judas, ele suicidou, ele morreu. Ele, para evidenciar isso, deixar isso muito claro, ele cita o livro de Salmos nos versículos 20 e 21, porque o livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, outro tome o seu lugar. E aí ele diz assim: é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco uma testemunha da ressurreição. Nós vamos ver aqui que Pedro toma a iniciativa de colocar um no lugar de Judas, que tinha ali morrido, que tinha entregado a sua vida. Ele tinha vendido Jesus e agora ele tinha tirado a sua própria vida, desesperado com aquele ato que ele tinha cometido. Nós vamos ver que agora eles vão se reunir e vão escolher este homem que vai tomar o lugar de Judas. E eles deixam claro que para ser um apóstolo assim como eles, essa pessoa tinha que ter convivido com eles desde o momento do batismo de João até o dia da morte de Cristo e tinham que ter visto Jesus ressurreto. Só assim pode-se ser apóstolo. Então, um apóstolo autêntico é aquele que viu Jesus, conviveu com Jesus e ali desde o batismo de João até o fim. Nós podemos pensar que somente os 12 tinham tido esta vida com Cristo, não muitos outros discípulos estiveram com Jesus durante muito tempo. Em dado momento, Jesus escolhe 12 para estarem mais próximos ainda deles, mas uma grande multidão. Tanto que ali
eles vão, dentre eles, escolher 2 para poderem estar ali sendo escolhidos ou eleitos um deles. Diz o versículo 23 que apresentaram José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e eles oram, pede assim, a oração deles está no versículo 24: o Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para assumir o lugar neste ministério apostolado no qual Judas se desviou indo para o seu lugar. E ali foi apontado Matias para tomar o lugar de Judas. E Judas, ele ali depois de morto, ele não vai ser mais lembrado aqui, quando ele é lembrado, escrito nos livros dos evangelhos, sempre como aquele que traiu Jesus, e Matias toma o lugar dele e os 12 estão compostos. Lembremos, eles estão ali esperando a promessa de Cristo. Jesus, ele passa 40 dias com eles e eles agora estão reunidos em oração, cumprindo ali o mandamento de Cristo que disse que eles iam ser suas testemunhas. A palavra testemunha aqui no original grego é mártir, e mártir, quando nós lembramos, é aqueles que sofrem por amor a alguma coisa. No caso específico aqui, por amor ao Evangelho. Será que nós temos sofrido por amor ao Evangelho? Será que nós temos sido essas testemunhas? Ali, Pedro escolheu Matias para dar continuidade ao ministério, para serem 12. Posteriormente, nós vamos ver que Tiago vai morrer e não é colocado ninguém no lugar dele, porque todos nós que estamos aqui hoje falando do Evangelho, todos aqueles durante a história que falam do Evangelho, são aqueles que precisam dar continuidade a esta mensagem maravilhosa. Que nós sejamos essas testemunhas, levando o Evangelho de Deus adiante. Que Deus abençoe a sua vida e a paz